Paz do Senhor, irmãos. Eu sou a Thelma Dias, diaconisa do Brasil para Cristo Taboão da Serra. Nesse momento, vamos fazer uma pequena reflexão sobre a palavra do Senhor, que está aqui em Marcos 4, do 37 ao 40. Diz assim, aqui na minha Bíblia NVI: Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então, aqui na palavra do Senhor, é um texto muito conhecido, que está em Marcos. Já se foram feitas várias pregações sobre esse texto, mas eu quero me focar naquilo que o Senhor colocou no meu coração, que Jesus estava dormindo no barco. E a tempestade veio, assolou, os discípulos ficaram apavorados e foram acordar Jesus para que ele os socorresse. Então, se Jesus dormiu no barco, por quê? Por que Jesus estava dormindo? A tempestade estava assolando e não era um ventinho, porque uma tempestade em alto mar, os barquinhos daquela época eram frágeis e então uma tempestade daquele nível seria bem perigosa. E eu penso o seguinte: se Jesus estivesse acordado e não estivesse dormindo, ele teria acalmado a tempestade logo de início. Assim que ela começasse, ele diria ao vento e ao mar que se acalmasse, e isso teria ocorrido, porque o Senhor é sobre todas as coisas, Criador do céu e da terra. E então, ninguém teria percebido, os discípulos não perceberiam que eles estavam tendo uma tribulação, que eles estariam passando por um problema, se Jesus acalmasse a tempestade. Assim também é para nós agora, na nossa tempestade, nas coisas que passamos. Se Jesus entra logo com a provisão, se Jesus entra logo com a providência, nós não vamos saber que estamos passando por nenhum problema. Então não vamos ter como buscá-lo. Para que buscar se não estamos tendo problema? E com Jesus no barco, tudo anda bem. Aqui nessa ocorrência, ninguém caiu do barco. O barco estava sendo levado com tempestade, mas ninguém caiu, ninguém se afogou, ninguém teve nenhum problema, mesmo enquanto Jesus estava dormindo. Então, nos tempos de hoje também, por essas tempestades que estamos passando, essa pandemia, que se o Senhor entra com providência logo no início, ninguém saberia que estaríamos tendo uma pandemia, ninguém saberia que estamos tendo um problema. E o Senhor, então, no tempo certo, no momento certo, Ele entra com providência. Na hora certa dele, para que a gente tenha tempo de correr a Ele, de buscar a Ele. Nesse momento estamos buscando o Senhor, lendo mais a palavra, orando mais. Então o Senhor tem permitido que coisas tenham acontecido, mas não estamos caindo do barco, continuamos firmes na nossa fé. Eu acredito que cair do barco seria deixar a nossa fé de lado, seria deixar os nossos sentimentos pelo Senhor de lado. Então, nesse momento, estamos firmes no barco, não caímos ainda e não vamos cair. O Senhor tem mantido a nossa fé, tem mantido a nossa força. Se Ele entra com providência logo de início, não saberíamos que estamos passando por tempestade, não só pela pandemia, mas também por qualquer nossa outra tribulação, qualquer nossa outra tempestade que estaríamos passando. Se o Senhor entra logo com providência, não teríamos, né, como saber, não teríamos como buscá-lo, não teríamos necessidade de buscar o Senhor. Assim, dessa maneira, no tempo certo, como parece que Jesus está dormindo, mas não está. Ele está vendo tudo, Ele está no controle de tudo, porque não caímos do barco, porque continuamos firmes, continuamos fortes. E o Senhor vai entrar com providência, sim, na hora certa. No momento certo, Ele vai acordar, vamos dizer assim, e nos fortalecer e nos manter dentro do barco. Que essa palavra possa falar ao coração de cada um mais do que eu disse, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Foi essa a mensagem e nós podemos estar certos que o Senhor está conosco no barco e não está dormindo. E a nossa tempestade vai passar na hora certa, no momento certo. Não antes e nem depois. Amém?
Fiquem na paz do Senhor Jesus e depois dessa crise toda, vamos voltar a reunir na nossa igreja lá na Rua José Soares de Azevedo 104. Amém? A paz do Senhor.